Análise técnica que conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. E hoje arrancam os números earnings season nos Estados Unidos, com os números da Alcoa. A empresa é menos importante do que o valor simbólico que ela tem, mas importa olhar para o índice S&P e perceber o que é que o mercado está à espera. É verdade. Portanto, o índice S&P 500, eu repetindo aquilo que disse a semana passada, é preciso muito cuidado com a figura que o mesmo apresenta em gráfico trimestral. No entanto, eu quero dizer que em gráfico semanal, estas correções que se deram início na quinta-feira passada não têm muito perigo, dado que a vela envolvente altista que se deu início no dia 1 de junho é uma vela com uma solidez tal e com um volume tal que, só para termos uma pequena ideia e verificarmos, o volume negociado, neste caso na semana que fechou em negativo da semana passada, é metade ou pouco menos de metade do volume da semana, portanto, anterior. E isto, portanto, é importante destacar, tanto no Dow Jones como no S&P 500 e no Nasdaq 100. Porquê é que os mercados estão a corrigir? Pois porque os mercados, neste caso os índices norte-americanos, para que superem determinadas resistências, pois devem confirmá-las todos entre si, e como poderemos verificar no gráfico, pois aquilo que aconteceu com o Nasdaq 100 em futuros, analisando os futuros que melhor refletem este cenário, pois não superou esta diretriz baixista, ao contrário dos outros índices que sim fizeram-no, e portanto aquilo que se espera é que os mercados corrijam, ainda têm margem para cair, no caso do S&P 500, até ao nível dos 1330. Eu diria que aqui, mais do que análise técnica e análise fundamental, há aqui um pouco de psicologia de mercado, que consiste que os investidores colocaram-se no dia 1 e, quando se deparou com estes máximos, condizem com a parte alta da diretriz baixista, eles desfazem-se de 50% das posições. Colocam-se aos pares e, neste caso, desfazem 50% destas posições e esperam que esta correção procure um novo ponto de apoio para, desde aí, novamente se recolocarem no mercado. É aquilo que eu considero. No entanto, se o mercado depois continuar a cair, eles têm a margem com as mais-valias obtidas anteriormente para se desfazer das posições, no caso do mercado dar a volta. E no que respeita aos mercados americanos, é isso mesmo. E também por causa de a Alcoa, pois é normalmente a primeira empresa que apresenta resultados e é aquela que, por média, digamos que dá aos investidores uma leitura, aos analistas, do que é que vai suceder ao longo portanto, dos restantes apresentações de resultados. Espera-se uma queda de 80% nos seus lucros, nas suas mais-valias, é aquilo que mais ou menos o consenso de algumas notícias que eu li referente a alguns analistas, mas de facto isso está mais do que descontado, porque ela encontra-se em mínimos e encontra-se inclusivamente bastante perto de criar aqui alguma surpresa, pois já se espera uma queda de 80%. Se bater as estimativas, basta ter uma queda de apenas 60% para o cenário já ser positivo e aqui o mercado ter uma desculpa, digo eu assim, para poder talvez dar a volta. E um dos fatores que poderá ajudar as empresas norte-americanas daqui para a frente é alguma travagem ou abrandamento da valorização do dólar face ao euro. A análise técnica indica-nos justamente que poderemos estar a chegar ao fim deste processo. Eu penso precisamente que sim, está-se a deparar com os máximos realizados ao longo de todo o ano de 2011, está pouco acima desses máximos, mas como estamos a ver em gráficos semanais, não tem sequer, em nenhum momento fez dois fechos consecutivos, e aquilo que se vê aqui é o volume a cair também de alguma forma, portanto, abrupta, digamos assim. Outro fator que condiz com aquilo que nos está a dizer a análise técnica é o seguinte, é que se calhar começa a deixar de fazer algum sentido estar colocado no dólar para o médio prazo, isto porque se sofremos constantes ameaças, digamos assim, desta forma, de que poderá vir um quantitative easing 3, ainda que seja para o final do ano, os investidores antecipam-se em muito a estes cenários, e isto a ser verdade, não havendo mais reservas de ouro, pois o que se faz é diluir o valor desta moeda e os investidores refugiarem-se nesta moeda, pois pode deixar de ter algum sentido ou ser até constituir perigo para a carteira dos investidores que escolheram este ativo como ativo de refúgio quando decidiram sair do ouro e entrar no que é o índice do dólar. Isso significa que essa procura por ativos de refúgio pode prejudicar outros ativos tradicionalmente de refúgio, como temos estado a assistir, por exemplo, no caso das Bundes, que hoje voltaram a financiar-se no mercado de dívida à Alemanha, a pagar taxas bastante negativas. A projeção para as Bundes alemãs é uma projeção também de algum alívio já no seu valor?
A verdade é que a Bund alemã, por exemplo, neste caso a Bund que eu sigo é uma Bund que está a cotar em futuros. Quando a mesma está a cotar em futuros, quer dizer que a mesma oscila para cima ou para baixo em função da compra e da venda que existe da mesma. Essa é que é a verdade. E as oscilações que se têm e as mais-valias ou menos-valias é em função dos pips que ela se dirige para cima ou para baixo e não pela taxa de juros a que se financia, neste caso, à Alemanha. Mas a verdade é que até mesmo nesta Bund que está a cotar em futuros e que reflete de alguma forma esse cenário, vê-se aqui um volume no último mês e meio a decrescer fortemente. Também porque é que os investidores se colocaram nessas Bunds e nessas emissões do Tesouro do Estado, neste caso alemão? Em parte porque se os investidores também põem em causa assim, se o euro desaparecer, qual seria a moeda que seria mais forte na Europa? É o marco. E as pessoas pensam assim, pois quem tem euros, que seriam escudos portugueses, ou moeda grega, pois ao desaparecer esses desvalorizariam 50%. E o marco não desvalorizaria. Portanto, as pessoas pensam assim, perante a minha moeda desvalorizar 50%, eu vou entrar nestas obrigações alemãs, mesmo que as mesmas percam 1%, é sempre negócio comparativamente ao cenário dos 50% que se vê. É um stop loss, quase. Digamos assim, serve como ativo de refúgio, porque é o país mais sólido. Mas isto iríamos entrar noutro tema, que é outro problema que a Alemanha irá ter no futuro, que é o que fazer com o dinheiro que tem lá disponível neste momento. Que isso vai ser um problema que vamos falar dentro de um ano, possivelmente. Que todos os problemas de Portugal Exatamente, mas o gráfico esses. do Eurobond demonstra que está, de facto, numa tendência altista, superou aquela diretriz baixista de curto prazo que nós verificámos a semana passada e aquilo que podemos ter aqui como possibilidade é a realização de um duplo teto e que para mim o que isto quererá dizer de ser verdade, e duplo teto esse que só é confirmado com a perda do nível 139.7, é de que os mercados então entrariam numa fase altista, os mercados europeus. Luís, e olhando justamente para os mercados europeus, uma análise sobre o FTSE inglês para se perceber para onde caminham os índices nesta semana de arranque de resultados nos Estados Unidos, mas também alguma expectativa em relação a este Conselho Europeu que está a acontecer hoje, aliás, reunião do Eurogrupo. Em relação ao FTSE inglês, podemos dizer que o mesmo tinha algumas divergências no indicador de momento em que as mesmas têm máximos e mínimos decrescentes frente aos preços que tinham máximos e mínimos crescentes. Isto, de facto, era uma divergência e que deu origem às quedas que nós estamos aqui a verificar. Mas, se analisarmos, nós temos aqui um canal ascendente. Dentro deste canal grande de longo prazo, temos aqui um canal ascendente. E aquilo que eu posso dizer é que, tecnicamente, temos aqui uma primeira sub-onda, teremos a realização de uma segunda sub-onda que procurará apoio como mínimo no nível 5.525 e que este nível não deveria perder para não perder esta pendência altista e que depois daqui, mesmo que não apoie aqui este nível ou apoie mais acima, daqui ainda teremos um cenário de uma terceira onda altista. É aquilo que eu prevejo que a mesma irá realizar-se e superar o nível 5.760. Obviamente isto no período de 1, 2 ou até 3 semanas. E daqui talvez procurar aqui estes máximos e quando chegássemos aqui ao nível próximo entre os 5.900, 6.000, 6.100, veríamos como é que o mercado está a comportar. Mas o cenário é positivo, peças correções que nós estamos a ver. Luís, muito obrigada. A análise técnica no fecho de contas com Luís Correia Tavares. Perspectivas para esta semana em que arranca a earnings season nos Estados Unidos. Alguma subida para o índice inglês e por arrasto índices europeus.